Obrigado, gente. Vocês são um sucesso. Aleluia! Satanás perdeu de novo. Porque se ele achou que eu não ia estar aqui, estou. E é para falar de Jesus. O amor dele com a gente. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso baluarte. A nossa força vem dele. Amém, gente? Podemos sentar? Para quem não me conhece, meu nome é Francilaudo. Vou começar lá em 2017. Minha história. Eu largado no mundo, sem eira nem beira. E decidi dar um ponto final nessa vida desgarrada que eu levava. Vida de farra, de não ter compromisso com nada, só na bebedeira. E no final de 2017, eu dei o ponto final. Falei, Lorena, a partir de hoje eu não bebo mais. Primeiro passo que eu dei. E Lorena, ela até ficou abismada, né? Porque acaba que farreava igual eu, aí ela falou, rapaz, não acredito não. Eu falei, pois é. Porque vícios muitos têm, mas domínio próprio só nós, que Deus nos deu. Então, a partir do momento que você tem o domínio do seu vício, que o mundo diz que você tem vício, você consegue controlar ele. Você sai dele de cabeça erguida. E o segundo passo, que eu digo que foi o segundo passo, mas foi o melhor passo que eu já dei na minha vida, foi entregar minha vida a Jesus. E eu comecei a me aprofundar nas escrituras, né? Não tinha costume de ler. Tinha a Bíblia em casa, mas estava lá aberta, lá no Salmo 91, na estante. E uma coisa interessante que eu li, e até hoje eu trago isso comigo, lá em Provérbios 10, 22, na MVT. Vamos chegar lá. Amém, irmãos? E eu li, a bênção do Senhor traz riqueza, e ela não permite que a tristeza a acompanhe. Aí eu fui meditar nessa palavra, e vi que não era do jeito que eu pensava. Eu pensava que para ter as coisas tinha que ser na força do meu braço. E olha aqui o que Deus nos diz, que a bênção do Senhor, ela nos enriquece. Porque o mundo lá fora diz que você é o que você tem, mas não é assim. É o que você é. A posição que você tem, o que você é em Cristo Jesus. E essas coisas foi me mudando. Eu fui começando a ler a Bíblia, entrando na palavra e achando um monte de coisa errada. Mas não na palavra, gente, em mim, viu? Eu via que estava tudo fora do contexto e eu via que tinha que mudar muita coisa. E comecei a mudar meu comportamento. Eu sempre trabalhei na área de comércio, fui vendedor minha vida quase toda. Para os outros, né? Hoje eu sou empresário milionário. E eu trabalhava numa empresa, que eu era vendedor, um dos melhores vendedores da empresa. E supermercados grandes de Brasília, de Goiânia, até mesmo de São Paulo. Só compravam de mim quando eu pagava propina. E isso era um modo normal para o comércio de quem não é de Deus. E a primeira coisa que eu fiz, eu já estava 3 meses nessa empresa, e eu resolvi mudar de situação. Dei um basta nisso. Falei, eu não vou fazer mais isso. Quem quiser comprar de mim é do jeito normal. E tem que ser feito honestamente. Porque se a palavra de Deus está falando que ela me traz riqueza e ela não me permite tristeza, aqui ela estava me trazendo riqueza, mas com tristeza. Porque era desonestamente.
E eu dei um basta e perdi muitos clientes, porque apesar disso, eles não iam comprar de mim, porque eu não ia mais pagar para eles, certo? E o que é que acontece? O Espírito Santo começou a incomodar dentro de mim, aí não é seu lugar. Você está no lugar errado, porque a árvore plantada em local que não é para ela estar, não vai dar fruto. Não vai dar fruto. E eu com 3, 4 meses, 2018, janeiro ou fevereiro, não me recordo, pedi conta. A Lorena, e agora? Eu falei, rapaz, se a bênção do Senhor vai correr atrás de mim, eu vou me preocupar para quê? Para que vai te preocupar, se eu vou me preocupar? E Deus me incomodou de novo, volta para a feira, lá é seu lugar. E voltei para trabalhar de autônomo, estou até hoje lá. Graças a Deus, foi rápido assim que Deus fez a estrutura da empresa. Eu fiquei admirado com que quando a gente se disponibiliza a obedecer a palavra de Deus, o tanto que Ele faz rápido com a gente. 2018, todo mundo, não sei se todo mundo conhece a minha história, chegaram 3 meninas na minha e na vida da Lorena. 3 bênçãos. Só que não era só as crianças, né? A Lorena estava passando pelo... Ela falou de mim, agora eu posso falar dela, né? Ela não deu direito. Mas não é vingança não, gente. É para crescimento, é nosso crescimento. E ela estava passando por um momento crítico de depressão, gente. Uma depressão muito forte mesmo, de ter tratamento com psicólogo, psiquiatra. Muita gente aqui, a Carlene acompanhou essa época, não sei se a Sandra também, mas foi uma época assim que a nossa família em si, né? Não só eu e ela, mas os filhos também, eles sentem também. E eu via o Thales e o Hugo, que são filhos legítimos dela, sentia bastante, o Thales principalmente. E quando as meninas chegaram, eu falei, meu Deus, e agora? Será que isso é de Deus mesmo? Porque já estou passando com um negócio desse. E lá vem 3 crianças. E quando as meninas chegaram, foi um negócio rápido. Porque o que acontece? A gente foi lá na Asa Norte levar a documentação para pegar só a guarda provisória. A promotora de lá falou, rapaz, isso aí demora de 1 a 1 ano e meio. Mas para entregar a papelada, igual o Conselho Tutelar pediu que entregasse a papelada, com 15 dias a promotora ligou, está pronto. Coisa que ia demorar 1 ano e meio. Falei, só pode ser Deus, porque passado mais 1 ano eles fizeram uma videochamada, que estava na época da pandemia. Vocês já podem vir pegar a guarda definitiva. 1 ano e meio que ia sair a guarda provisória, saiu a guarda definitiva. E o que é que eu quero dizer isso aqui para vocês? Tem coisas que Deus vai colocar nas nossas vidas que é para nos tratar. Porque a Lorena se apegou àquelas meninas de um tanto que ela foi curada da depressão. Eu acho que ela foi esquecer da depressão dela, porque ela... Do nada a depressão sumiu. Não estava mais tomando remédio e eu achei isso... Rapaz, como é que Deus trata as pessoas, né? Colocando outras pessoas para a gente cuidar. Porque não adianta quando você tiver com alguma coisa, algum problema para se tratar, não vá se trancar não. Você vai para perto de gente. Porque ou você se conserta ou a lapada come, né? De um jeito ou de outro a gente vai tratar elas. Aí, gente, 2019, né? Fui fazer o rema. E a Lorena passando por esse período de depressão. E o mais engraçado, que a nota que eu tinha quando chegava em casa pensando, vou falar alguma coisa com ela, mas ela estava passando por essa questão da depressão e o espírito, vá rir. E ela olhava para mim assim com raiva, moço, para com esse que esse tem a ver, moço? Aí estava o Joselito, aleluia, ela, que aleluia, aleluia.
e declarando na vida dela, porque quando eu cheguei no Rema, nós vamos saber quem nós somos. As matérias vão nos apresentando a nós mesmos. Muitas vezes nós estamos desconhecidos no mundo aí, de nós mesmos, estamos escondidos. E o Rema nos apresenta. Nós sabemos quem nós somos, nós sabemos o que podemos e o que temos, né? E lá em João 10:10, não precisa abrir não. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Quando essa palavra eu vi, cara, o ladrão do Satanás, eu dar uma bicuda nele, para mais não querer inventar de mexer com a gente, nem com a família da gente. Só que aí vem a segunda parte, e eu vim, Jesus falando, eu vim para que tenha vida, e vida com abundância. O título dessa ministração hoje, a bênção do Senhor, nos dá acesso. Acesso a quê? Quando você trabalha no Ministério Público, você coloca seu crachá no peito, lá você tem acesso a todos os gabinetes de lá. Ninguém vai te parar, porque você tem acesso livre. Da mesma forma, quando você entrega a sua vida a Jesus, está agarrado a Ele, a palavra de Deus, ninguém pode te parar. Ninguém. Suas declarações vão chegar a lugares que você imagina que não chegaria. Mas quando você está sintonizado com o Espírito Santo, gente, é só pegar firme e ir. Mas acredite, quando a nota vier, não acha que é Satanás, não, que Satanás não vai mandar você ligar para ninguém, não vai mandar você dar nada para ninguém, tá? Isso é de Deus. Tenha discernimento de saber que é o Espírito que está falando contigo. Hoje aconteceu um caso de espírito mesmo, porque desde cedo eu estava com angústia dentro de mim. Eu achava que era nervosismo, porque eu ia ministrar aqui hoje. E eu fiquei, rapaz, aí fui para casa 13h, levei os meninos na escola e fui para casa. Fui meditar nos versículos que eu separei para a gente estar ministrando hoje. E aquele negócio, liga para Sandra. Eu falei, rapaz, Sandra deve estar vendendo Mary Kay, eu vou ligar nada. Aí de novo, liguei para Sandra. Na hora que eu liguei, que ela atendeu, a voz dela, falei, moço, parecendo um pato rouco, falei, rapaz, tu não está bem não. Ela, eu estou bem. Eu falei, Sandra, eu te conheço. Aí a nota que tinha para ela, aí eu ia falar, o Espírito, não, manda ela orar em língua, 40 minutos, depois ela liga para você. Isso foi de manhã, que eu liguei para ela. Quando foi à tarde que ela não ligou, eu liguei de volta. Ela, era para ligar? Eu falei, Aí liguei para ela, fica 1h40 conversando. A nota que o Espírito Santo me tinha dado, deu a mesma nota para ela quando ela foi orar em línguas, que era para ela descansar. Agora o motivo ninguém sabe, só ela, né? Mas ela estava sentindo dor, gente. Ela estava sentindo dor, estava muito angustiada, estava sentindo muita dor. E a gente conversou bastante pelo Espírito e ela falou, deixa eu buscar minhas crianças. Eu posso falar, né, Sandra? Chegou na escola, sabe o que ela foi fazer? Orar por um cadeirante. Para você ver o que o Espírito fez com ela. Já está aí, não está sentindo dor nenhuma, a voz já até mudou. Mas por quê? A gente tem que estar conectado, saber a instrução e fazer na hora certa. Lá em Mateus 6,6, é as verdades chegando para mudar a gente. Isso aqui quando a circunstância chegar, olha o acesso aqui que nós temos aqui. Muita gente acha que tem que marcar uma audiência, não. É só entrar dentro do quarto, gente. Tem um acesso direto ao Pai, olha aqui. O que diz? Está na MVT, viu? Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai. Em segredo, então seu Pai que observa em segredo, os recompensará. Gente, a recompensa é muito gratificante.
Porque quando você ora para o Pai, água de coco, olha. Só no Verbo Celândia, viu? Lá em Taguatinga eles estão colocando, mas eu só vi para o pastor Joselito. Aqui não, todos os ministros. E quando eu entendi esse versículo aqui, que eu poderia ter acesso direto para o Pai. Porque quando eu dizia que era católico, a gente vivia fazendo promessa para os santos, levar recado para a gente, né? E rapaz, eu perdi esse tempo todinho, fazendo promessa para esse santo, e agora tem isso aqui nessa palavra, eu nunca vi isso. Então isso aqui foi um divisor assim, porque hoje não é qualquer coisa, a gente tem que estar em comunhão, mesmo passando dificuldade ou quando está de boa. Nós temos que estar conectados direto com o Espírito o dia inteiro. A comunhão diariamente com Jesus, com a palavra, ela vai nos encher, vai nos glorificar, vai nos transportar para onde a gente quisermos ir. Porque o que acontece, quando nós entendemos isso aqui, nós vamos, desculpa pelo agente, mas é nós, eu estou melhorando meu português. Nós vamos, gente, avançar. O pastor, muitas vezes, eles falam que se você não gosta de ler, tadinho. Eu era um tadinho desses, eu não gostava de ler não, gente. Agora, obrigado, viu, meu pastor? Me instruindo, está lendo, me arrochando com a chave de fenda. Porque um carro, quando começa a bater demais, a gente pega uma chave e vai apertando. Para poder não bater biela, não bater para-choque, ficar silencioso. Aqui é do mesmo jeito, o Senhor nos aperta. Mas obrigado por isso, é para nosso crescimento. E quando eu entendi esse versículo, eu fui lá para Marcos 11, 23, na NVT também. Amém? E lhes digo em verdade, vocês poderão dizer a este monte, levanta-se, atire-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Aqui, a circunstância chegou, a gente foi lá para o quarto, aí pega esse versículo aqui e começa a declarar dentro do quarto. Ó. Começa a declarar dentro do quarto. Interessante, no culto das crianças, isso aqui foi um sucesso que vocês fizeram, viu, gente? Isso aqui dá para você levar no bolso, onde você estiver, você está confessando sua fé. Aqui tem todas as confissões do que você é, do que você pode e do que você tem. Porque o acesso hoje é fácil. O Carlinhos não está aqui, eu ia falar dele, mas ele não está. Nos anos 80 e nos anos 90, no início dos anos 90, a gente não tinha isso aqui não. Nós não tínhamos celulares. A gente ia resolver uma coisa no banco, era o dia inteiro. A gente tinha que tirar um dia de folga para poder resolver situações no banco. Hoje o acesso está tão fácil no mundo natural, que você resolve em questão de segundos, aonde você estiver. E o acesso a pessoas aumentou. Né? Eu vejo o acesso que Deus nos dá hoje, mediante a palavra de Deus, tão fácil. Mas Jesus nos advertiu que teríamos dias maus. Mas se Ele venceu, a gente vence também. Porque coisas maiores nós vamos fazer. Porque Ele já nos disse que nós iríamos fazer. Né? E quando eu vi aqui em João 10:10 que Jesus disse que eu vim para que eu tenha vida em abundância, eu achava que as coisas que eu teria a ter era na força do meu braço. Que eu teria que correr, que fazer isso, fazer aquilo para poder ter. Porque para o mundo, já falei isso aqui, vou falar de novo, o mundo só vale quem tem. Mas para a gente que somos do Espírito não é, o que nós somos. E quem nós somos hoje? Nós somos a imagem e semelhança de Deus aqui na terra. Nós representamos Ele aqui.
Nós somos sacerdotes reais, embaixadores de Cristo. Olha a responsabilidade que nós temos, para nós estar andando de qualquer jeito. Não é assim. E esse acesso que Deus nos dá, Ele nos dá acesso a tudo, à saúde, à prosperidade. Só que a prosperidade é abundância em todas as áreas. Porque o mundo acha que ele tem dinheiro aí, mas ele está com o casamento destruído. Isso não é prosperidade, é o ter dele. Mas quando ele se vê, filhos no mundo largados, e vamos orar por eles, para que o entendimento que chegou para a gente chegue para eles também. Porque tem muito milionário aí, gente, com dinheiro aí disponível aí, guardado numa conta, e podendo ser investido no reino. Tem muita gente que está usando os princípios de Jesus aí, enriquecendo, e ele não é crente não, mas está usando os princípios de Jesus e enriquecendo com a própria palavra de Deus. Porque quando o sol nasce de manhã, ele nasce para todos. Porque se Deus fosse escolher só para nós, ia ter um monte de gente na escuridão. Mas o sol nasce para todos. É igual a chuva. A chuva quando vem, ela vem para todos, molha, rega, agoa todos. E ter dinheiro não quer dizer que somos prósperos, mas o dinheiro é um respaldo da prosperidade. Para nós que somos crentes, o cara vai olhar assim para você, você anda o pastor Cristóvão quer andar no Corolla, o pastor Cristóvão vai chegar, aí o cara vai dizer, esse pastor é próspero, olha o carro dele, mas é porque é crente, ele vai andar em abundância, mas com a palavra certa, a abundância vai chegar na vida dele por completo, e quando eu vejo aqui uma história bastante interessante no Velho Testamento, a história de José. José, antes dele ser vendido para ser escravo, ele já era próspero, porque ele era filho de Jacó. Jacó ele tinha muita terra, ele era dono de gado, então quer dizer que José ele era rico, ele não tinha falta na casa dele. E os irmãos deles pegam e vendem ele. Ele chega na casa de Potifar, o que acontece? Potifar vê Deus nele. Tudo que ele colocava a mão, prosperava. Tudo que ele colocava a mão, prosperava. Aconteceu aquele desacordo com a esposa de Potifar lá, e ele, não vamos contar na história, mas todo mundo já sabe. Ele foi preso, chegou na cadeia, o que aconteceu? Foi próspero do mesmo jeito. Não é porque ele estava preso, mas é quem ele era. É quem ele era. A prosperidade estava com ele. E olha só o acesso que José teve. Mudou a vida de uma nação inteira. Porque o acesso que ele teve a Faraó, além dele revelar o sonho do Faraó, ele deu a estratégia. Ele salvou a vida de uma nação que na época, o Egito foi o país, a nação mais próspera que teve na época. Por conta do acesso que ele teve a Faraó. E o acesso que ele tinha era só de governar? Não, porque acima dele só tinha o Faraó. Ele mexia no tesouro do Faraó. Olha a prosperidade que ele estava. O tesouro inteiro de Faraó estava na mão dele. Isso não corrompeu ele não. E nem ele quis se vingar de nada, porque estava com a prosperidade, estava com o poder na mão. O que ele fez? Juntou a família dele de novo. Ajuntou, com o acesso que ele teve, a mudança que ele fez de uma nação, por causa de um acesso. Por causa de um acesso que ele teve. Prosperidade tem tudo a ver com o que você precisa para cumprir seu propósito. Muitas vezes o próspero do mundo está lá. O que eu vou fazer hoje com esse dinheiro? Não vou fazer nada, vou guardar. O que nós vamos fazer hoje com o nosso dinheiro? Vamos trocar o carro do pastor. Vamos dar uma viagem para o pastor. Vamos juntar os casais da igreja, tudinho, vamos viajar. Dinheiro na mão de crente tem que ser para isso. É para isso. Tem alguém precisando de alguma coisa, eu vou orar. Já estou orando para mim. Agora eu vou orar para todos. Quando os milhões que nós estamos declarando para nós chegarmos, aqui nós não vamos dar cesta básica não, vai ser casa, vai ser carro,
tá? Quem não tiver casa para morar vai ganhar. Mas isso é por causa da prosperidade da palavra que Deus nos deu. Que nós vamos ter a prosperidade, vamos viver em abundância. A abundância não é pouca coisa, não. E quem tem Deus prospera e começa a transbordar para os outros. Né? Você pega um balde de água, você enche, tem lá a margem dele, tem a marca. Mas se você pega uma mangueira e deixa lá e esquece de encher, ele vai transbordar. Do mesmo jeito tem que ser a palavra na nossa vida. A partir do momento que a palavra começar a transbordar, sair, igual o suor sai da nossa pele, nós temos que transpirar, suar a palavra. Para quê? Para transbordar a prosperidade. Porque o povo diz, tem que ter para ser. Nós não, nós somos filhos. O que Jesus fez para nos resgatar não foi por pouca coisa, não. O que ele sofreu naquela cruz não foi barato, não, gente. A gente leva uma topada aqui e já está chorando. Imagina Jesus levar aquele monte de chibatada. Você arranca uma unha, o Val então vai chorar os 2 dias. E o que Jesus passou, gente, o que Jesus passou não foi pouca coisa, não. Não foi pouca coisa. Para a gente estar aqui hoje, que nós estarmos aqui, por causa de uma circunstância, está se lamentando, está reclamando, está murmurando. O povo no deserto era para passar no máximo 12 dias, ou era 40, né, pai? 11 dias. Passaram 40 anos e nem entraram, só 2 que entrou, por causa da murmuração. E a gente tem aí até os 90 para viver, viu? Então, quem está aí nos seus 40, pode começar a parar de murmurar, que você tem mais 40 aí para viver. Mas viver com abundância. Tivemos uma conferência profética aqui com o pastor José Roberto. E ele falou uma coisa que não foi nem conferência, foi uma lapada grande mesmo que a gente recebemos aqui. Eu principalmente, porque até hoje estou mudando coisas na minha vida, mas para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento, com a palavra de Deus. E o pastor Zé Roberto me falou um negócio aqui, não sei se vocês vão recordar, que aonde mais tem talento enterrado é no cemitério. E lá tem muitas músicas que não foram compostas, muitos louvores que não foram compostos, muitos ministros que nem sequer subiram no púlpito para ministrar a palavra de Deus. Muitos ministros de cura que estão enterrados, que não fizeram a parte deles aqui no mundo. Aí veio na minha cabeça, e você ficou 43 anos no mundo, com seu talento enterrado. 43 anos da minha vida a mercê no mundo, achando que estava arrasando, achando que estava fazendo tudo de bom para os outros, de bom para mim mesmo, mas não, só arrumando confusão. E depois disso, que a gente muda o nosso pensamento, Deus não vai lembrar do que a gente fez, mas alguns flashes Ele vai trazer na nossa memória, que é para a gente não estar caindo de novo, que é para nós saber da onde que Ele nos tirou. E Satanás vem toda hora com a seta errada na sua cabeça. Você fazia isso, você fazia aquilo. Eu fazia, você está certo, eu fazia mesmo, hoje eu não faço mais. Hoje eu sou de Jesus, porque quando a gente aceita Jesus de todo coração, o que vier, cara, pode fazer igual o Neymar, matar a bola no peito e sair para o abraço. Mas com Jesus, sem Jesus, é igual a música. Nós somos uma águia, é a nossa fortaleza. Onde é que está a sua fortaleza? Vamos avançar. Ter dinheiro não é errado não, gente. Errado é colocar Ele em primeiro lugar, no lugar do Deus, do nosso Deus. Porque
Se você faz isso aí, você está indo contra a própria palavra, né? Porque Jesus era próspero, né? Jesus era próspero. Aconteceu que Pedro chegou em Jesus. Jesus tem que pagar os impostos aqui, tá? O cara está cobrando e tem que pagar o imposto. Jesus, os discípulos estavam com ele poderia ter falado: Judas, pega o dinheiro aí na bolsa aí, antes de você levar a metade, mas paga aqui o nosso imposto, né? Mas aí o que ele fez? Ele falou: Pedro, já que você é pescador, vai lá e pegue um peixe. O primeiro peixe que você pegar vai ter uma moeda lá na boca dele. E você paga o imposto. Pedro foi lá, pegou o peixe. O primeiro peixe, a moeda na boca dele. Foi lá e pagou os impostos. E o que Jesus quer trazer? Para mim, isso aí, o que Deus quis falar? O que você está precisando? Que a sua boca, você não pode pedir. Porque o dinheiro estava lá na boca do peixe. O peixe somos nós hoje. Peça, seja ousado. Seja ousado. No mundo, quando a gente está com o nosso pai, vai falar com a mãe da gente, mãe, pede lá para o meu pai para liberar isso aí, tal. Aí ela: meu filho, vá você, o não você já tem, né? Mas para Deus, quando você está na obediência, você tem só o sim dele. Deus é dessa forma. Quando você está em obediência, porque lá em Deuteronômio 28, 1, NVT também, tá? Amém? Se você obedecer em tudo ao Senhor, seu Deus, e cumprirem fielmente todos estes mandamentos que hoje lhe dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Se obedecerem ao Senhor, seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos. Aqui as bênçãos todo mundo já sabe. Mas, gente, aqui a bênção de novo. A bênção do Senhor. A bênção do Senhor nos enriquecendo, nos seguindo. Ela nos acompanhando. A bênção do Senhor obedecer o Senhor é um dos mandamentos mais assim que eu vejo na palavra do Senhor. Quando a gente tem obediência, a gente tem tudo. Não passa por qualquer coisa. E quando você vai para a palavra, ela diz o que eu sou, o que eu tenho, o que eu posso fazer. A palavra de Deus diz que eu sou filho, sou justiça de Deus, sou herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Não somos pouca coisa, porque só é herdeiro quem tem patrimônios. Porque o cara, quando não tem patrimônio, ele não deixa nem um testamento. Deixa lá uns boletos para os cabras pagar, mas nós temos um pai que tem muita coisa, e nós somos herdeiros. Então tome posse dessas coisas que ele nos deixou para nós tomar conta. Porque quando ele nos fez, ele determinou que nós fôssemos ousados, mandasse e tivesse autoridade por tudo. A autoridade que Jesus nos deu, o nome dele, não tem igual. O policial federal, quando você vai passar numa blitz que manda só a mão lá, você tem que parar na mesma hora, mas não é a pessoa, é a farda dele, a autoridade que ele recebeu. E cadê as circunstâncias que, quando você recebe, o que você está fazendo? Eu recebi essa revista do Alumni, e quando a gente termina o Rema, a gente já tem outra conexão top aí, ó. Alumni, e de cada 3 meses eles mandam uma revista. Essa frase que eu vou ler aqui está no livro Aprenda a Discernir os Sinais do Fim. É do Kenneth W. Hagin. Estou cansado de ver as pessoas sendo manipuladas sobre o nome de Deus. Você tem que se decidir se vai seguir a Deus e a sua palavra, ou se vai se curvar a pressões que será colocada sobre nós.
temos que descobrir se vamos crer em Deus ou não. Muito sério isso aqui, porque se a circunstância chegar, você está dando ouvido para quem? Para ela ou para a palavra que está dentro de você? Porque na hora que ela chegar, você tem que mandar ela sair. Se for uma doença, ela é ilegal no seu corpo. Ela não tem que estar no seu corpo. Se for de finança, tem que chegar, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Lá em Filipenses 4,19, ele diz que nós já somos supridos. Nós já somos, não vamos ser, nós já somos supridos em todas as áreas, mediante a riqueza de Cristo Jesus. Então, Cristo já nos supriu de todas as áreas. Nós não temos falta. Se a falta tem alguma coisa errada, temos que nos analisar. Temos que nos analisar e ir para a palavra para saber onde que nós estamos errados. Porque a palavra de Deus diz: as bênçãos do Senhor nos enriquece e é com abundância. É em todas as áreas. Se está faltando alguma coisa, está errado. Vamos nos analisar. E assim, espera aí. Lá em 3 João, a 3ª carta de João, no versículo 2, ele fala de uma coisa muito importante. Amado, espero que vocês estejam bem e fisicamente tão sadios quanto é forte em espírito. Alguns dos irmãos regressaram e me deixaram muito alegre quando falaram da sua fidelidade e como você vive de acordo com a verdade. Essa aqui é na NVT, agora olha na ARA o que ela diz. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Interessante que aqui ele fala da prosperidade, mas também fala da saúde e do que mais da alma. Para a prosperidade financeira ser manifesta nas nossas vidas, nós temos que primeiro ter a prosperidade espiritual. Nós temos que estar alinhado com a palavra. Alinhado para poder a gente ter esse equilíbrio e colocar a alma no lugar dela. Porque o espírito tem que conduzir a alma, não a alma conduzir o espírito, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Só que quem manda é quem? Nós temos que obedecer ao Espírito. E quando nós estamos nesse patamar de obedecer ao Espírito, de estar sensível ao Espírito, rapaz, as outras coisas, você não vai ser lesado por cliente, você não vai levar cano, você não vai ser enganado, você vai ser advertido até de assalto, porque o Espírito Santo vai estar conectado, porque o futuro a Deus pertence, você não sabe, mas o Espírito está vendo lá na frente. Até de acidente, ele vai falar para você: vira aqui que você vai se dar bem, que vai ser melhor para você. Nós temos que estar atentos ao Espírito em todo momento, A semana passada aconteceu um caso de uma mercadoria que veio fraca da roça, né? Então, do dia para a noite, assim, ela virou mesmo, estragou que... Eu vou falar valores aqui, mas eu nem gosto, porque a gente não pode estar chorando leite derramado, mas é só para edificação mesmo. Quase R$8.000 jogado fora. E eu olhei aquela situação, meu coração calmo, na paz, eu comecei a rir. Ria que a barriga doía lá na feira. Satanás, você não vai tirar minha paz, não. Você acha que porque eu joguei esses mamão fora, eu vou me preocupar? Vou não. Falei para os meninos: vamos varrer aqui, arrumar as caixas e vamos embora, no sábado.
Na segunda-feira, sabe, carregou outro caminhão de mercadoria. Na segunda-feira chegou 462 caixas de mamão. Olha só as risadas que sabe o que aconteceu. Segunda-feira sobrou 62 caixas de mamão. 400 caixas vendidas num dia. E se eu vou dar ouvido para Satanás? Que eu tinha perdido. Que perdido? Isso é só circunstância. Isso aí, quando o leite é derramado, não adianta chorar mais não, porque ele já entrou na terra, o leite. A gente tem que correr para cima. Teve dano, gente, vai ver o que aconteceu. Mas a natureza é dessa forma. A natureza, a fruta, tem época que ela está mais sensível. E isso acontece no meio perecível. Até nós mesmos, tem dia que nós pegamos um resfriado e queremos ficar deitados. Da mesma forma, a natureza é a árvore. Todo tempo, tudo tem tempo. Tempo para produzir, tempo para ficar sem produzir no meio natural. Mas nós não, nós temos que estar dando frutos e produzindo o tempo todo. E em espírito. E eu vou trazer uma história aqui de quando a gente tem ousadia. Lá em 1 Crônicas, essa é para encerrar. O cara lá tinha um Deus, né? E nós aqui hoje temos um pai. Mas olha só a ousadia lá em 1 Crônicas 4:9. Olha a ousadia desse cara. Eu achei muito interessante isso. Amém, gente? Está na área, viu? Foi Jabes mais ilustre que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Aí a gente vai no significado lá na Bíblia. 1 Crônicas 4:9. Jabes significa sofrimento e dor. Agora tu já pensou o cara com o nome desse? Hoje em dia, cadê o Antônio? O Antônio não tem Gustavo, ele vai botar o Gustavo no nome dele, né? Se fosse nessa época, ele ia mudar o nome dele aqui, porque olha o nome que a mãe dele deu para ele, porque ela teve sofrimento na hora do parto. Jabes significa sofrimento e dor. Em alguns outros significados diz que é secura, sofrimento. Só que aí a gente vai lá em ilustre, que ele foi mais ilustre que o quê? Do que os irmãos dele. Ilustre é uma pessoa importante, nobre e tem destaque. Então quer dizer que ele teve destaque entre os irmãos, mesmo com esse nome. Aí vamos lá no capítulo 10, no versículo 10. Olha só, olha a ousadia desse cara que estava com o nome para dar tudo errado na vida dele. Mas ele não quis olhar para nome não, ele viu que ele tinha um Deus. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoe, me largue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserve do mal, de modo que eu não me sobrevenha aflição. Deixa eu ver se é na NVT. Na NVT diz, Jabes orou a Deus de Israel, como seria bom se me abençoasse e expandisse os meus territórios. Então quer dizer que ele já tinha terras. Ele já tinha terras, ele já era ilustre, ele já tinha terra, ele pediu mais terras. Mais terras ele pediu, se comigo em tudo que eu fizer e guardar-me todo o mal e a aflição. Ele foi ousado, pediu mais terra e não queria sofrer dano nenhum mais não. Não queria ter mais mal nenhum perto dele não. O cabo foi ousado, viu? E olha só o que diz o final do versículo. Olha só o que aconteceu com a ousadia dele. E hoje nós temos um pai. Ele aqui tinha um Deus e ele foi ousado. E hoje nós temos um pai que nos dá toda a ousadia. A ousadia está aí ainda. Não mudou, não. A mesma ousadia que ele tinha, nós temos. Só que melhor ainda.
mediante o Espírito. Então, quando a circunstância chegar, gente, ó, bicuda nela, e vamos fazer igual Jabes. Vamos para cima mesmo. Satanás, você não tem direito de nada aqui, não. E vou ler essa outra parte do livro aqui, que é para nós terminarmos aqui. Está escrito, eu acredito. Essa parte aqui, pastor, desse livro aqui, eu vou até pedir esse livro aqui, porque o diabo está derrotado e nós podemos andar em vitória. Nós temos que chegar ao ponto de dizer, está escrito. O que você está precisando aí? Está doente? Está escrito, eu sou sarado e curado. Está tendo falta? Está escrito, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu já sou suprido. Está escrito, sempre que qualquer coisa contrária a Deus possa vir, quando a doença chegar, a pressão financeira, ou o próprio inimigo vier e tentar calar a igreja, nós temos que dizer, está escrito. O Senhor disse, eu vou construir a minha igreja, e os portões do inferno não prevalecerão contra ela. Gente, nós estamos com a palavra, nós estamos com o nome de Jesus. Não prevalecerá nada de Satanás nessa terra. O perdedor já é ele. Nós temos que andar igual vitoriosos, de cabeça erguida mesmo. Sai da frente, Satanás, senão eu dou umas bicudas aqui. Bota uma botina boa com bico de ferro e vá para cima. E isso é muito importante para a gente. E o que eu vejo com isso? Minha vida está mudando, estou crescendo. Estava falando com a Lorena esses dias, o tão importante de nós estarmos plantados no lugar certo. Uma árvore lá no Rio Grande do Sul, ela vai dar maçã em uns 30 anos. Mas se você pegar uma muda de maçã lá, uns um ano e meio, e trouxer aqui para Brasília, ela só vai dar uma safra. Só a primeira colheita. Depois ela só vai virar árvore. Ela está no setor errado. Toda árvore precisa de um clima, precisa de uma temperatura. E quando nós estamos no lugar certo, o que eu quero dizer com isso? Eu e Lorena passamos aí uns 2 anos indo numa igreja e em outra. Mas meu coração estava aqui dentro. Foi só uma circunstância, só um tempo de mudança de chave. E hoje nós vemos o crescimento, não só meu e dela, dentro do Ministério Verbo da Vida, mas dos nossos filhos. Todos eles estão crescendo. Eles não vão passar o que nós passamos, graças a Deus, porque a instrução está chegando. A instrução direto do céu. Gente, essa foi a palavra que Deus pediu que eu trouxesse. Primeiro para mim, porque foi um mês apanhando, viu, gente? O lombo está engrossando. Mas eu agradeço. Obrigado, meu pastor. O senhor é um sucesso. Amo você.